Pacificador começou a finalmente mostrar um pouco das diferenças que tinha com a DC antiga e agora o que é que tá mudando. Quer entender quais são as novidades e o que é que muda da antiga DC? Vem com a gente, Alonzi. Fala galera, eu sou o Turco e muita gente tá ficando muito confusa com toda essa bagunça que tá acontecendo na série do Pacificador, porque eles estão pegando cenas de filmes antigos que eram do DCEU e aí estão colocando outros personagens, mas eles pegam também cena do Esquadrão Suicida que teve lá do James Gunn e usam como se fosse realmente, como se fosse não, porque agora realmente faz parte do DCEU, da nova DC, junto com o Superman. Isso tá deixando o pessoal muito confuso porque um filme vai linkando com o outro, e aí um personagem vai linkando com o outro, mas e o Flash e o Aquaman, e aí no final vai ficar só conveniente. Quando eles quiserem mudar um personagem, eles vão lá e fazem como eles fizeram na Liga da Justiça. Isso está causando uma confusão enorme na cabeça das pessoas. As pessoas não sabem mais até onde são os personagens realmente do DCU, como por exemplo o Rick Flag, Amanda Waller, que foram reutilizados, ou os personagens antigos, como por exemplo o Aquaman, o Flash e a Mulher Maravilha, que já são confirmados que não vão voltar. Como falamos no último vídeo que a gente fez sobre Pacificador, realmente a gente vai ficar à mercê da DC e do James Gunn, e conforme eles forem mudando algumas cenas, mudando alguns personagens, a gente vai descobrir se a cena se encaixa no novo DCU ou não, e é isso que a gente tem por enquanto. Mas, uma coisa nova que já tivemos uma informação é que no terceiro episódio do Pacificador, ele começa com um flashback. Flashback que mostra que o Rick Flag teve um caso com a Emilia Harcourt, e mostra que isso foi há 3 anos atrás e ele tinha medo, antes de morrer, spoilers, ele tinha medo de terminar com a magia. Magia é essa que apareceu lá no primeiro Esquadrão Suicida, aquele lá que é ruim, que tinha o Will Smith, que não é legal. Ela primeiro apareceu lá no primeiro e se vocês não lembram, ela morre no final, ela é destruída. Então, se ela ainda existe, então quer dizer que no DCU, do James Gunn, aquele Esquadrão Suicida nunca aconteceu. Só o segundo, como a gente já viu nas cenas em que o Rick Flag morre e que citam várias vezes Corto Maltese. Com isso, a gente diminui já um dos filmes que pega muito no DCU com o DCU, né? Que é um dos filmes que mais linkam aí, são os filmes do Esquadrão Suicida, tanto o antigo quanto o novo. Porque o novo, teoricamente, é uma sequência do antigo. Então você limando um, é praticamente metade dos personagens que aparecer lá, e você consegue focar um pouco mais nesse novo filme e entender como ele se encaixa no DCU do Superman e do James Gunn. Passando pro restante do terceiro episódio agora, não sei se vocês perceberam, mas tem uma coisa muito estranha nesse novo universo do Pacificador. O primeiro ponto que a gente pode perceber é que só tem pessoas brancas no universo. Não tem nenhum latino, não tem nenhum asiático, não tem nenhum negro. E a gente se lembra lá que o dragão branco, que é o pai do Pacificador, no universo original, né? Todo mundo lembra a história dele. Então você pode começar aí suas teorias, como já tem muita gente fazendo na internet, do que é esse novo universo, o que é esse novo Estados Unidos. E claro, se realmente os vilões que apareceram lá, os terroristas, eles são realmente terroristas ou se eles podem ser os heróis, digamos assim, da história. Não digamos herói, porque eles realmente estavam tentando fazer uma coisa errada, mas eles podem não ser o pior lado desses Estados Unidos. Com isso pode trazer um peso ainda mais dramático para a vida do Chris nesse novo universo, já que ele acha que esse universo é perfeito, é onde a mulher dele vai ser perfeita, é onde a família dele é perfeita, o irmão dele é perfeito, mas a gente pode perceber que isso talvez não seja realmente assim, o que vai trazer um peso muito maior, porque o universo, porque ele se apaixona, é um universo que foi construído à base de todos os princípios errados. E o universo quebrado, que é onde ele vive, é onde tem os melhores amigos dele e as pessoas que realmente se importam com ele. Como a gente pode ver, por exemplo, John Economos, que pra mim tá ganhando um destaque muito bom, tá muito legal acompanhar ele no lugar do Vigilante, que pra mim era um dos melhores personagens e que agora mal tá aparecendo. Outra coisa também muito estranha desse novo universo é que ele passa uma sensação muito perfeita, como se nada tivesse errado ali, todo mundo caminha na praça, nada acontece. Tudo bem que teve o grupo extremista, mas olha o nível de coisa que teve que acontecer. Não tem, por exemplo, uma cidade mais suja, uma cidade onde você pode não se sentir tão bem andando. Não, é como se tudo fosse perfeito. E até as pessoas são um pouco mais bobinhas. Você vê o segurança que atende lá o Chris, ele é mais bobinho, a Emilia Harcourt é mais bobinha, Rick Flag é mais bobo. É como se todo mundo ali fosse a base da inércia, porque é um universo perfeito. Realmente o irmão do Pacificador e o pai dele são as pessoas que parecem ter uma maior inteligência, assim, uma percepção do que realmente pode estar acontecendo nesse universo. Pra mim, a sequência, inclusive, que o Pacificador vai lá e luta contra todos os extremistas no terceiro episódio é uma das melhores cenas de toda a segunda temporada até agora, e ela não tem sido muito forte, né? Não por conta de cenas de ação, porque a cena do Eagle também foi muito boa, mas porque realmente os episódios estão sendo muito mais curtos, estão sendo muito mais simples e a história tem ficado muito menor. O episódio acontece pra chegar em um ponto e passar pro próximo episódio, ou pra explicar alguma coisa, como foi o quarto episódio. O quarto episódio basicamente foi para explicar como aquela porta, ou como é o nome original, câmara de desdobramento quântico,
como é que ele chegou na Terra, como o Pacificador encontrou isso com o pai, e a gente pode descobrir que na verdade o pai não inventou nada, e muito provavelmente também não inventou os capacetes do Pacificador. Então o quarto episódio foi basicamente para mostrar como surgiu a câmara de desdobramento quântico, que eles acharam de um alienígena, e teve um aparelho que o Pacificador aprendeu a utilizar, que ele pode relocar todas as portas. Tá aí um ponto muito interessante, que não é a porta do Pacificador que é o portal para outra dimensão, mas sim o aparelho que ele usa para transformar aquela porta nisso. E ele pode realocar essas portas conforme ele quiser, diferenciando um pouco de Monstro S.A., mas usando o mesmo conceito ainda. Outro ponto também que eu achei que enfraqueceu um pouco nessa temporada foi a abertura. A abertura realmente está maior, tem mais danças e mais personagens, então dá uma proporção um pouco maior, mas a música Paul James Gunn, a música da primeira temporada, é muito melhor. Essa música, inclusive, às vezes eu pulo a abertura, eu vou admitir, como todo mundo faz, mas na primeira temporada, pra mim, eles ganhavam nesse ponto. Os episódios eram mais longos, tinha também uma história um pouco mais ligada ali com toda a DC, então eu acho que essa temporada tá um pouco mais devagar, episódios um pouco mais simples, mas um ponto que tem funcionado muito bem é realmente o drama de todos os personagens, tanto da Harcourt quanto do Chris. Eu só queria que aparecesse talvez um pouco mais o Vigilante e da Adebayo, que tá basicamente só servindo pra levar o Pacificador de um ponto a outro do episódio. Mas comenta aí se você tá curtindo essa temporada, se você prefere a primeira, se você pula a abertura de Pacificador ou não, ou se você já pulava lá na primeira temporada. Não esquece de compartilhar o vídeo com alguém que também gosta da DC, que também tá confuso com toda essa história do DCU, o que é que funciona, o que é que tá dentro da DC, o que é que não tá. Curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.